Olá, seguidores. Vamos aqui para a previsão de rendimento para o mês de julho nos fundos de papel. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, como de costume, vou começar aqui com os parâmetros que vão definir o rendimento desse mês. Começando aqui pelo IPCA referência. Agora, para o mês de julho, a gente vai pegar o IPCA de maio, na maioria dos fundos. Então, o início do ciclo de IPCA baixo para a maioria dos fundos vai começar agora no mês de julho, tá? Vai pegar como referência esse 0,26, o que é bem abaixo do que a gente estava vendo até alguns meses atrás. Em abril foi, por exemplo, 0,43. Agora aqui vamos ter uma queda para 0,26. Então, estamos caindo com uma média bem inferior. Lembrando que os fundos Kinea, com exceção de Cacre 11, já começaram a pegar esse 0,26. No caso, pegaram o 0,26 e o 0,43, o que também vai dar aqui uma média baixa, né, de 0,34. Isso no mês passado. Agora, para esse mês, os fundos Kinea vão pegar o 0,24 de junho e o 0,26 de maio. Então, a média 0,25, ainda mais baixa. No entanto, conforme vou comentar daqui a pouco, a quantidade de dias úteis talvez salve o rendimento dos fundos Kinea. Ainda com relação à IPCA referência, nos fundos de infraestrutura, a gente vai pegar o 0,24 de junho e mais o projetado para o mês de julho, caso aqui o 0,35. E 0,24 corrigiu a cota patrimonial do dia 1º até o dia 15, e 0,35 vai corrigir do dia 16 até o dia 31. Então aqui a gente também vai ter uma média bem fraca para os fundos de infraestrutura. Não, peraí, tem uma coisa errada. 0,24 mais 0,35 dividido por 2, 0,30. Então, é por isso que vocês podem observar aqui nos fundos de infraestrutura, a gente teve rendimentos bem fracos aqui no referente ao mês de junho. Por exemplo, BDF11, o FIINFRA do BTG pagou apenas 80 centavos. Teve CADIF11, pagou também um rendimento bem baixo, apenas R$ 1 por cota, deu 0,78 apenas. BOT B11 também sofreu nesse último mês, teve uma queda de rendimento. Então, o FIINFRA tiver um desempenho fraco, provavelmente vão ter um desempenho fraco aqui nesse mês também. Com relação aos fundos CDI, os fundos CDI e também os fundos IPCA vão ser bastante beneficiados pela quantidade de dias úteis aqui no mês de julho. A gente vai ter 23 dias úteis. Então, isso aqui vai ajudar a conta a balancear esse IPCA mais fraco. Então, fiquem bem atentos aos fundos CDI, tá? Eles devem pagar aqui, muitos deles, um rendimento recorde agora nesse mês de julho, aqui com uma combinação de Selic a 15%, mais esses 23 dias úteis. Isso é claro, se os gestores não quiserem fazer muita reserva, né? Algo que eu tenho observado. Tem, por exemplo, vez 11 da Valora, até hoje está pagando aqui apenas 12 centavos. Para mim, acho que teria condições de tranquilamente estar pagando aqui uns 12,5, 13 centavos. Então, os gestores, mercado de baixa, não tem tanto incentivo assim para pagar melhores rendimentos. Mas ainda assim, tem alguns fundos que vão pagar muito bem. Então, agora em julho, a gente vai ter 23 dias úteis. Agosto vai ser 21 ou 22. Deixa eu ver aqui na minha planilha. Agosto são 21 dias úteis, setembro 22 e outubro novamente vão ser 23 dias úteis. Então, agora vamos para a segunda parte do vídeo, aqui com as previsões na prática.
Então, vão ser esses daqui os fundos que eu vou comentar inicialmente, um estudo aqui mais complexo, mas depois eu vou falar de outros também, tá? Isso aqui de forma mais rápida. Aproveitando que agora na minha planilha, a precificação papel traz uma calculadora que com apenas um clique a gente tem estimativa do rendimento, o resultado contábil, além do rendimento que eu estimo a partir desse resultado contábil e de outros fatores. E lembro que quem tiver interesse, clique aqui no primeiro link na descrição e assine o plano Premium. Ok, começando então pelo Urcão, o polêmico Urcão. Então, o primeiro ponto aqui para saber quanto que ele deve distribuir, vou calcular a média dinâmica dele. Que é o seguinte, a Urca, os gestores lá parece que tem uma cabeça meia oca, colocaram no lugar de 50 e 55 centavos. No entanto, essa é uma média dos rendimentos após a queda aqui para retenção. Então, vamos ver como é que está a média atual, que seria 0,69 de abril, mais 0,45 de maio, mais 0,45 de junho. Dividindo por 3, estaria aqui com uma média de 0,53 centavos. Então, na cabeça oca da Urca, eles estão seguindo o guidance dinâmico deles, né, que é entre 50 e 55 centavos. Então, deixa eu fazer um cálculo aqui. Se tiver mais um rendimento de 45 centavos, eles vão fugir dessa média. Aqui dividido por 4. Olha, se tiver 45 centavos, eles ainda vão estar dentro da média que eles projetaram. Então, acredito que a gente vai ter mais um rendimento aqui de 45 centavos para o RPR11, tá? Ok, agora sim, começando as previsões aqui com fundos de verdade. Ok, começando aqui por IFRI11, o fundo de infraestrutura indexado ao CDI do Itaú. Ok, IFRI 11. Aqui minha planilha ela tá prevendo um resultado contábil de 1,35 por cota, um resultado bem forte. Isso aqui eu coloquei um rendimento esperado, eu prefiro ser conservador aqui nas projeções que eu faço, de 1,25 por cota. No entanto, agora aqui para IFRI 11, a gente deve ter um fator, um extra aqui que pode acabar gerando um não recorrente, que é o fundo deixando de ser regime caixa e passando a ser regime contábil. Então, com isso, o fundo resolve a questão de dificuldade de distribuição que ele tem ultimamente. O fundo ele está aqui com uma cota patrimonial de 103,69. Então seria que a gente tem quase 3,70 por cota de reserva, sendo que ainda tem alguns meses aqui no final, até o final de julho. Então, em tese, o fundo teria aqui até quase R$ 4 por cota de distribuição. No entanto, não acho que tal vá fazer uma distribuição desse patamar, né? Mas pode ser sim que eles, agora a partir do mês de abril, comecem a compensar comece a compensar o mês de abril, né? Como quando os cotistas não tiveram rendimento, no mês de maio, quando tiveram uma distribuição abaixo da esperada. Então, eu vou colocar aqui 1,25 para IFRI 11, mas tem essa possibilidade de rendimento mais forte, tá? Ok, seguindo aqui agora por Canuck 11, aqui o fundo de papel CDI da Kinea. Então aqui Canuck 11, minha calculadora calculou um resultado de 1,58 por cota, resultado extremamente alto, né, por conta dessa alta quantidade de dias úteis. Então aqui eu fiz uma estimativa mais conservadora de 1,45 por cota, o que seria 5 centavos a mais do que o fundo pagou no mês de junho. No entanto, para ser bem sincero, menos de 50 por cota em Canuck 11 eu nem comemoro, tá? Então vou colocar aqui 1,50 por cota, vou ser um pouco mais otimista aqui no vídeo.
Ok, calculando aqui também para KNCR11, o fundo high grade. Aqui a calculadora está estimando 1,38 e aqui eu fiz uma estimativa de 1,30. Então, colocar aqui uma estimativa elevada também para KNCR11, já que os fundos estão em emissão, pode ser que a Kinea seja um pouco mais generosa nos pagamentos, né? Ok, agora aqui um próximo KNSC11, fez fake no mês de junho. Ok, lá KNSC, minha calculadora está aqui estimando um resultado bem forte, de 10,7 centavos, mesmo com inflação baixa, que no caso o componente de dias úteis iria salvar o fundo. Aqui a gente tem, fiz uma estimativa de rendimento de 10 centavos. Então, KNC11 passou um pouco de vergonha aqui no mês de junho, mas agora para o mês de julho, acredito que pode acontecer aqui o retorno aos 10 centavos. Com relação a CYCR11, o fundo de papel da Cielo Capital. Aqui minha calculadora está uma estimativa de 11 centavos. Eu coloquei uma previsão de rendimento de 11 centavos também. No entanto, no último relatório gerencial, eles colocaram uma projeção de manutenção para os próximos meses. Deixa eu ver aqui, pegar aqui o trecho. Aqui, não, aqui aumentaram. A gestão prevê um próximo semestre com distribuição similar à que foi realizada. Então, o último rendimento foi 11,5 centavos, 11,6. Então, colocar aqui uma estimativa de 11,5. Mas aqui estão consumindo um pouco de reserva, tá? Ok, com relação a Cadif 11, o FIINFRA da Kinea. Aqui para Cadif 11, minha calculadora calculou 1,28, coloquei aqui um rendimento de 1,10. Então, coloquei aqui uma projeção abaixo do que a calculadora estimou, mas porque parece que o resultado foi bem fraco da Kinea, né? Então, por isso foi um pouco mais conservador aqui para Cadif 11, aqui 1,10. Ok, VCJR11, um fundo bastante sensível ao IPCA. Aqui, meio que o quantidade de dias úteis acabou dando uma mãozinha, que a calculadora estava estimando 97 centavos, coloquei uma previsão de 95 centavos. Então, talvez essa quantidade de dias úteis salve o fundo. Já aqui para o mês seguinte, em agosto, coloquei com previsão de apenas 85 centavos. Então, fiquem de olho aqui em VCJR11. Talvez salve aqui esse mês, mas o próximo já vai ser bem mais difícil. Aqui comentando alguns aqui de forma mais rápida. Um que acho que vocês devem merecer um pouco de atenção. Hoje em 11, o FINFRA da Nicos. Aqui o fundo já está 9,77. Então aqui já tem acho que 19 centavos de reserva de lucro. Então fica de olho aqui, tá? Provavelmente que a gente deve ter uns 10 centavos de resultado para o próximo mês. Ok, com relação a Kivo 11. Kivo 11 fez muito bonito aqui no mês de junho, mas que o valor de 1,20 não é sustentável não. Aqui para julho foi uma estimativa de apenas 90 centavos. O que acho que para a cotação do fundo deve dar um bom rendimento ainda. Um fundo que é bastante descontado. No momento que eu estou gravando, daria 1,28% ao mês. Ok, outro fundo CD que paga bastante, RZAG11. Aqui a previsão de resultado está fortíssima, 16 centavos, mas a RISA parece que está com um pouco de preguiça de fazer rendimentos mais altos, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o resultado barra geração deles. Que
O mês de junho gerou 13, pagou 13. Mas se a gente for ver o histórico de resultado do fundo, eles pagaram bem mais no passado, né? Tá pagando agora 12,5 centavos. Vai chegar a pagar aqui já 13,5. Então, RZG11 tem condições de pagar mais. Eu que pago 14 centavos que 2022, né? Provavelmente estava em próxima missão, aí soltou rendimentos melhores. Vamos ver algum outro aqui. Canip 11, que fez feio aqui no mês de junho. Agora aqui para o próximo mês, minha calculadora tá uma estimativa boa aqui para o fundo, 98 centavos. Novamente sendo salvo aqui pela quantidade de dias úteis. Aqui eu fui mais conservador, estimei 90 centavos. Em relação a KNHY11, aqui a calculadora e que coloquei numa estimativa 1,25 por cota. Aqui um dividend yield de 1,24. Um bom dividend yield mesmo com o fundo estando tão. Acho que não está tão mais com ágio assim por conta da emissão. Olhando aqui por último, o CACR11. Aqui minha calculadora já contabiliza um resultado abaixo do que ele vem pagando atualmente, por conta da queda do IPCA. Entanto, mantive aqui 80 por cota devido à reserva que o fundo possui. Então, é isso aí. CACR11, gerando aqui 1,84% ao mês. Então foi isso, galera. Espero que tenham curtido. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.